Olá, irmãos. Aqui é o Sami Sater, um pregador autista. E, no caso, hoje vamos falar sobre uma mensagem nomeada de os falsos profetas. Que a gente tem que ficar atento a respeito dos falsos profetas. Vou até pegar minha Bíblia aqui, porque hoje vai ser necessário eu ler aqui um versículo dela. Seguinte, É, nós sabemos que estamos nos fins dos tempos, né? Isso é evidente. Você está percebendo que o ciclo está se fechando, né? Então, se sua vida está toda errada, vai consertando aí. Mas, seguinte, como eu ia dizendo, vamos abrir a Bíblia em 1 João para ler a mensagem, o versículo, né? Que eu tenho que ler aqui. Capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí é que tá, né? Como a gente sabe o que é um falso profeta, né? Primeiro, vamos falar sobre algumas coisas que falsos profetas dizem, né? Tipos de falsos profetas, né? Por exemplo, tem uma coisa que está sendo muito comum, que vocês devem ter ouvido falar, de gente dizendo, né, que o arrebatamento vai ser dia 23. Mas na Bíblia, você pode ler, né, se eu não me engano, em João, aqui em João mesmo diz, né, que a vinda de Deus será como o ladrão da noite, né? Ou seja, você não sabe quando o ladrão vem à noite para te assaltar. Assim vai ser a vinda de Deus. Você não vai saber quando Deus está vindo, quando Jesus vai voltar, no caso. E tem gente que está dizendo que vai ser dia 23. E a Bíblia também diz, né, que nem os anjos sabem, né, no caso, quando é que Jesus vai voltar. Se, tipo, nem os anjos sabem quando Jesus vai voltar, como é que nós vamos saber? Nós que estamos aqui na Terra e os anjos estão lá no céu, perto de Deus. Tá conseguindo entender? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, esse negócio não vai acontecer. Mas a Bíblia diz, né, que muitos perguntarão, né, tipo, quando que Jesus vai voltar? Esse Jesus que não volta nunca, tendo se passado todo esse tempo. Então, eu tenho uma teoria, né, que não está nem no roteiro do vídeo, mas eu tenho uma teoria de que muitos vão ouvir sobre isso, de Jesus voltar dia 23, e quando não voltar, o anticristo, né, e também os ímpios usarão isso como argumento para dizer que Jesus não voltará, porque estão espalhando esse negócio que vai voltar no dia 23. Mas, como dito, a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Então, Jesus só vai voltar quando, tipo, a gente menos esperar, tá entendendo? Não vai ser num dia que a gente já crê que vai voltar, tá entendendo? Outra coisa, tomar cuidado com essas teologias muito material, tá entendendo? Coisas muito de prosperidade. Porque geralmente as pessoas estão se preocupando muito em acumular tesouros na terra e esquecendo de acumular tesouros no céu. Tá entendendo? É óbvio que Jesus, né, quer que você tenha uma casa, você tenha uma vida boa, né, e tudo mais. Mas não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, né, de buscar, no caso, Deus em primeiro lugar. Então, tome cuidado com certas teologias que focam muito em prosperidade, bens materiais, essas coisas. No caso, né, vocês têm que lembrar daquele carinha lá da Bíblia que fala com Jesus, o jovem rico, né? Por que que Jesus pediu para o jovem rico, né, abrir mão de tudo e seguir ele? Por quê? Porque o coração dele estava preso nos bens materiais. Ele estava seguindo os mandamentos, né, ele estava certinho, correto, só que o coração dele não estava em Cristo, né? Então, tenham cuidado com esse negócio de ficar focando muito só em dinheiro, 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 dinheiro. Trabalhar é importante, ter dinheiro é bom, mas a vida não é só isso. Entende? O maior sonho do cristão deve ser a salvação, o relacionamento com Deus, a volta de Jesus. Você não pode se apegar tanto ao material assim. Embora não seja errado você trabalhar e ter, ou ser rico, não tem nada de errado nisso.
contanto que você não esteja fazendo isso de forma ilegal ou pecaminosa, é claro. Outra coisa, tomar cuidado com cristãos liberais, tá entendendo? É aqueles que dizem que podem tudo, tá ligado? Quando as pessoas começam a colocar ideologias políticas, misturando isso com o cristianismo. Se a Bíblia já diz que tal coisa é errado, né? Então não fique inventando desculpa. É bíblico. Quem lê a Bíblia, entende, vai saber, né, o que é pecado, o que não é. Então, tipo assim, esse negócio de ficar sendo liberal demais, isso é prejudicial. As pessoas trazem ideologias políticas para a igreja, né? Isso acaba sendo muito ruim, porque a gente tá vendo que o pessoal tá impondo isso, tá entendendo? Tem esse negócio que as pessoas falam que não é pecado relação homossexual e essas coisas tentam trazer outras coisas de ideologia política e vocês têm que tomar cuidado, ok? Esse negócio de política já não é uma parada de Deus. Então não se deve misturar política com a igreja, tá entendendo? Você até pode ser um político que fala sobre Deus, mas você não pode trazer a política e misturar com a sua religião, tá entendendo? Misturar com a sua crença, no caso, a sua fé. Não vou usar o termo religião. Então, tipo assim, o que que acontece, né? Antes de ter uma opinião política, antes de qualquer coisa, você tem que ser um cristão. Você tem que pertencer a Cristo, ter o seu coração voltado para Cristo. Então, se a Bíblia está dizendo que isso é pecado, a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é completa, né, perfeita e tudo mais, então não devemos acrescentar coisas as regras, né, supostas regras, né, da Bíblia e tal, não é uma lista de coisas que você pode escolher obedecer ou não. Se você quer ser salvo, você tem que obedecer o que a Bíblia diz. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra, tá entendendo? Se você ficar desobedecendo, isso pode prejudicar a sua salvação. Temos que ser obedientes, mas entender, né, que também não é mérito nosso que vai nos salvar. Eu espero ter conseguido explicar melhor isso aí. Outra coisa, gente, tomar cuidado com os anticristos, porque continuando aqui o texto, vai estar dizendo, né? Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o princípio do anticristo, do qual já ouvistes há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, né? Essas pessoas que dizem coisas assim, né? Contra Jesus, que dizem que Jesus não vem carne, ou que Jesus não é Deus, ou que não é filho de Deus, ou que ele era só um homem comum, isso já é coisa dos anticristos, né? Porque vai ter o anticristo, vai ter o falso profeta. Ou, tá entendendo? O definitivo. Mas vai ter os anticristos e os falsos profetas, que no caso, né, vão ser, por exemplo, não tem Cristo, Cristo é o Cristo definitivo. E tem os cristãos, que são pequenos cristos. Os anticristos são os pequenos anticristos, tá entendendo? E os falsos profetas são os pequenos falsos profetas. Então essas pessoas vão querer distorcer sua visão sobre Jesus e mentir sobre ele. Esteja atento aos anticristos e os falsos profetas, mas não atento de uma forma a ouvi-los, né? Mas de uma forma de não acreditar no que eles dizem. E tem também os mercenários, né? Os mercenários. A Bíblia diz, né, que as ovelhas que pertencem ao pastor, né, reconhecem a voz dele. Alguma coisa assim, tá no... Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui no card para vocês verem. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que ficam, por exemplo, pagando para receber oração, pagando para receber milagre, eles estão ouvindo o pastor deles. O pastor deles é o quê? O mercenário. Ou seja, eles preferem acreditar no mercenário. E essas pessoas que ficam pagando para receber milagres. Então, eles escolheram a teologia deles, né? Os mercenários, eles, no caso, né, são aqueles que estão se aproveitando das ovelhas. E se as ovelhas pensam que podem comprar as coisas de Deus, eles estão justamente com o pastor, né, que eles acreditam. Ou seja, como se eles estivessem recebendo o que merecem.
No caso, né, entenda uma coisa. Se alguém estiver fazendo alguma dessas coisas, é bom vocês corrigi-los, porque se o pastor deles realmente for Jesus, eles vão se arrepender e vão parar com isso. Mas se eles acham que podem comprar as coisas de Deus, eles estão com o pastor certo deles, um mercenário, né? Só que acontece que eles não vão receber as coisas de Deus comprando, porque as coisas de Deus não se compram com o dinheiro, né? A graça é um favor imerecido, né? Algo que não pode ser comprado, entende? Não se compra milagres, não se compra a salvação, não se compra o batismo. Isso é errado. Tome cuidado com os mercenários. E para finalizar, né? Como conferir também, né? Por exemplo, às vezes tem um falso profeta que não está falando essas coisas, mas estão dizendo coisas que talvez sejam blasfêmias e vocês talvez não estejam percebendo se é de Deus ou não. Como conferir? Uma das coisas, a Bíblia, né? Se eles estão dizendo algo que é antibíblico, então vocês têm que tomar cuidado com isso. Se na Bíblia está dizendo que é tal coisa e a pessoa está dizendo que não é, vocês têm que ir de Bíblia, tá entendendo? Outra coisa, né? Olhar os frutos. Às vezes a pessoa está falando sobre uma vida maravilhosa e dando conselhos e falando que isso é o ser, mas às vezes nem eles estão fazendo essas coisas. Tomar cuidado com pessoas que falam demais, né, sobre Deus, mas não estão vivendo isso. Às vezes eles podem acrescentar coisas que não são bíblicas, né? Ou seja, sempre bom ir de Bíblia, né? Até recomendo, inclusive, vocês lerem o Novo Testamento. O Novo Testamento é muito atual. Eu estou lendo, né, o Novo Testamento todo. Eu já tô em Apocalipse já. E para mim, parece que foi um livro que, cara, como se fosse escrito há um mês atrás, é muito atual. Então, recomendo lerem bastante a Bíblia para não serem enganados. E outra coisa, discernimento, né? Tomar cuidado com tudo que as pessoas dizem. Com discernimento, você pedindo a Deus o discernimento e jejuando por isso e orando, Deus vai te dar o discernimento e você vai saber o que vem de Deus e o que não vem, tá entendendo? Então, tome cuidado com os falsos profetas. O vídeo é sobre isso, né? Se você gostou, curte, comenta se quiser, se inscreve e ative o sininho se quiser mais vídeos como esses, né? E compartilhe se vê necessidade. Então, é isso. Fique com Deus e até a próxima.